Nas últimas 24 horas morreram em Portugal 221 pessoas com Covid-19. Este número eleva o total de óbitos no país para 9.686 desde o início da pandemia, curva que nós acompanhamos. Esta é da primeira vaga, podemos ver a sua dimensão, e depois o que está a acontecer agora. As mortes aumentaram muito, sobretudo neste mês de janeiro. Desde o dia 1 morreram 2.714 pessoas. É este pico que corresponde à terceira vaga, como podemos ver no gráfico. Nas últimas 24 horas registaram-se 13.544 novas infecções, uma descida em relação ao recorde de ontem. Desde o início da pandemia em março, foram contagiadas em Portugal mais de 500.000 de pessoas. Mais precisamente, 595.149. Significa isto que cerca de 6% da população do país esteve ou está infectada. Aqui, mais uma vez, a primeira vaga, a segunda vaga e agora a terceira. Destes quase 600.000 casos, cerca de 1/3 do total dos casos detectados desde o início da pandemia ocorreram nestes últimos 20 dias assinalados a vermelho. Os hospitais em situação mais difícil estão na região de Lisboa. As unidades tentam expandir as suas capacidades de internamento, mas estão a enfrentar limites dos meios técnicos e dos recursos humanos. Todos os dias, o Hospital Beatriz Ângelo em Loures aumenta a capacidade de internamento, mas no minuto seguinte, ela é esgotada. Esta quinta-feira foram abertas mais 7 vagas, que entretanto já estão preenchidas, o que eleva o total para 222 doentes internados com Covid-19. Não são, certamente, os cuidados que gostaríamos de prestar, mas, enfim, nesta situação de guerra, são os cuidados possíveis, são os melhores cuidados possíveis nestas circunstâncias. Também o Amadora Sintra tem estado sob uma enorme pressão. Das 240 vagas disponíveis em enfermarias, 251 estão ocupadas, sendo que 11 destes doentes estão internados nas urgências à espera de vaga noutras unidades do país. Atendendo à enorme pressão na urgência Covid, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, que agrega o Santa Maria, tem alargado também a capacidade. Os atuais postos de atendimento na urgência passarão de 33 para 51 doentes atendidos em simultâneo. Em relação ao internamento, tem esta quinta-feira 197 doentes internados em enfermarias, 54 em UCI. Das 93 camas em enfermarias disponíveis no Hospital de Cascais, só resta uma vaga. Já os cuidados intensivos estão esgotados. O Hospital de Cascais tem uma limitação em termos de dotação, quer em termos de espaços físicos, quer em termos de alocação de recursos humanos. E, portanto, tem vindo a encerrar progressivamente um conjunto de atividade programada e limitar-se naturalmente àquilo que são as intervenções mais urgentes. Face à necessidade, ponderam abrir mais 17 camas. Este problema não se resolve com a abertura de camas, este problema resolve-se com comportamentos individuais. E a sensibilização para o comportamento de cada um de nós é fundamental. Mas se não existir uma alteração no comportamento individual, nós não teremos uma capacidade de resposta. Para responder à escalada dos números, o Ministério da Saúde garante à RTP que existem 848 camas do setor social, privado e militar disponíveis para ajudar o SNS no combate à pandemia. O Hospital Militar de Lisboa anunciou esta quinta-feira a duplicação da capacidade de resposta, com mais 140 camas para doentes Covid. Ligação em direto para o Hospital de São José, em Lisboa, onde está a Manuela Sousa, e para o Hospital de Castelo Branco, onde se encontra o António Nunes Faria. Boa noite aos dois. Manuela, qual é neste momento a capacidade do São José para receber doentes Covid? Boa noite. A capacidade de São José para receber doentes Covid em cuidados intensivos está esgotada. Ao final da tarde havia 3 vagas, mas foram preenchidas. Neste momento há 50 camas de cuidados intensivos e as 50 camas estão com doentes. Em enfermaria há 230 camas e neste momento há 222 doentes. Se o doutor, a capacidade está a esgotar-se, a vossa capacidade está a se esgotar, qual é o próximo passo?
A nossa capacidade está-se a esgotar, mas o próximo passo é ultrapassar o plano de contingência que já estava estabelecido e que está praticamente esgotado. Mas vão Está no conseguir fim. abrir mais cuidados intensivos, mais camas de enfermaria? Vamos conseguir abrir quer uma coisa, quer outra. Em que quantidade e quando é que isso vai acontecer? As camas de enfermaria vão abrir imediatamente, se necessário amanhã ou durante o fim de semana. Em relação às camas de cuidados intensivos, a mesma coisa. Vamos abrir a muito breve trecho para acomodar os doentes que nos chegam dentro de todos os limites possíveis. E quantas camas é que o Sr. Doutor consegue mais de cuidados intensivos? Neste momento estão previstas para já, temos uma perspectiva de mais 8. Dar-nos mais alguma folga. O Sr. Doutor disse-me que tinha só uma enfermaria que poderia adequar a doentes Covid, as outras já não teriam tantas condições. O que é que se pode fazer? O problema é que, evidentemente, à medida que vamos avançando mais e mais nas enfermarias, cada vez as enfermarias disponíveis estão mais longe daquilo que seria o ideal, mas nós, numa enfermaria longe do ideal, podemos ainda assim acolher doentes Covid e falo-emos garantidamente. E diga-me uma coisa, os profissionais são cada vez menos especializados, portanto são menos diferenciados. Pode os cuidados aos doentes falhar? Podem os cuidados? Os cuidados aos doentes, à medida que avançamos, não terão necessariamente, porque é impossível que seja de outra maneira, o mesmo nível que teriam numa fase inicial com equipas frescas e muito especializadas. Em todo o caso, é possível, dentro de certos limites, manter o enquadramento por parte da medicina interna e da infecciologia e alocar especialistas de outras especialidades a tratar os doentes e tenho a certeza que faremos um bom trabalho. Os profissionais continuam a ser muito sobrecarregados de horas? Cada vez mais. Doutor, a nova variante atinge sobretudo grupos etários mais novos. E esse facto já se verifica aqui no hospital? Eu penso que é abusivo estabelecer um nexo de causalidade. Posso dizer, no entanto, que em relação à primeira vaga, nós neste momento continuamos a internar as faixas etárias mais avançadas, mas internamos também doentes mais jovens, designadamente entre os 30 e os 50. E como é que estão as urgências? As urgências têm períodos muito críticos, de grande afluência, com grande pressão de doentes, quer Covid, quer não Covid, mas aí, tal como nas enfermarias e nos intensivos, vamos fazendo escoar, vamos dando altas e vamos tentando resolver o problema. Os doentes que chegam são cada vez mais graves e a maior parte deles vai necessitar de tratamento. Muitos doentes que chegam são graves, particularmente os não Covid. Dos Covid, evidentemente, sim. Nem todos, para já há só suspeitos, que depois não se confirmam, e dos Covid confirmados, nem todos têm indicação para internamento. Muito obrigada. Portanto, o Hospital de São José, o Curro Cabral, 2 hospitais que recebem doentes Covid neste Centro Hospitalar Lisboa Central, estão com a capacidade, neste momento, quase esgotada.